Pessoal, antes de mais nada, pedir para vocês, por gentileza, colocar no chat ali o nome de vocês, tá? Para a gente registrar a presença, ok? Outra coisa, vamos iniciar já uma breve revisão da avaliação da semana passada. Eu me programei para resolver as duas tabelas verdade, e eu explico agora, e no processo da aula eu explico de novo. A segunda tabela verdade, como vocês verificaram, ela tinha 3 proposições simples, mas uma foi digitada errada. Então, se todos repararam, todos receberam 1 ponto daquela questão, perfeito? Porque realmente, na hora de digitar a última letra proposicional, eu acabei trocando. E está tudo bem, foi erro meu, e eu considerei na prova de todo mundo. Então, eu me programei para resolver essas duas tabelas verdade, tá? Eu vi que houve uma relativa dúvida com a primeira, e a segunda realmente não deu para avaliar, porque eram 3 colunas, 3 proposições, 8 linhas, mas se uma estava trocada, então não tinha como solucionar. Por que eu digo isso? Porque a gente vai começar com dedução formal e implicação lógica dentro de deduções formais, e é um assunto que requer paciência. Nós vamos falar hoje, a próxima aula não sei se o professor André já comunicou vocês, mas ele vai trazer alguns profissionais para conversar sobre o mercado de trabalho, sobre a inclusão no mercado de trabalho. Então, ele solicitou a todos os professores da quinta-feira essa aula, certo? Na semana que vem. Tá? Não sei se ele já tinha comunicado isso com vocês, mas ele me avisou hoje à tarde para fazer esse comunicado. Perfeito? Então, nós vamos ver esse assunto hoje. Vamos ver com calma. Vocês vão ver que é um assunto, ele não é difícil, mas ele é um assunto que requer paciência, ele é bem detalhado, até porque nós não vimos silogismo até agora, e nós vamos ver a partir dessa aula. E, tirando a semana que vem, na próxima a gente retoma, certo? Para que tenha aderência mesmo, porque realmente a gente consiga fixar esse conteúdo, certo? Tirando essas duas tabelas verdade que eu separei para resolver, se tiver mais alguma dúvida, vocês falem, e a gente já resolve junto, certo? Então, a nossa primeira tabela verdade, ela tinha 2 proposições simples, ok? Deixa eu... Okay. Vocês me avisam... aí vocês me comuniquem se estão vendo, se estão ouvindo bem, certo? Que o microfone já deu um probleminha no início ali. Então, nós temos a nossa proposição composta, ela é por 2 proposições simples atômicas ou componente. Então, nós temos a negativa de P, se P, então não Q. Certo? É isso aqui que nós temos. Então, o que aconteceu durante a prova? Nós tivemos... Foi resolvido coluna a coluna, alguns suprimiram as colunas, certo? E se havia ajustes para ser feito, alguns alunos entraram em contato comigo e nós conversamos. Então, acho que nesse ponto a gente está alinhado, certo? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo para a gente montar essa tabela verdade é começar pelas 2 colunas clássicas das proposições simples, certo? P e Q. Então, nós podemos fazer P e Q. Nós vamos trabalhar com uma coluna para cada elemento, conectivo e proposição. Então, nós temos a negação, nós temos a proposição P, a conectivo condicional, a negação e Q, ok? Nós fizemos isso durante as nossas aulas. Então, nós temos valor verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Para essas 2 proposições, nós repetimos os elementos, certo? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Até aí, tudo bem, né? Aí, qual que é o passo seguinte? Fazer a negação, correto? Negação do quê? Do que está dentro dos parênteses. Então, nós temos a falsidade, verdadeiro, falsidade, verdadeiro. Próximo passo, ainda dentro dos parênteses, é resolver a condicional.
Então, nós temos aqui que se o primeiro elemento é verdadeiro, o segundo elemento é falso, então ele é falso. É a única condição que eu posso atribuir esse valor lógico. Nos demais é verdadeiro, certo? Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, é falso. Ok? Se vocês acharem algum ponto que vocês não concordam, é só comunicar. Quando eu faço a negação desses elementos aqui, então eu tenho verdadeiro, falso, falso e falso. Ok? Então, essa aqui era a resposta. Aí, se nós fôssemos fazer a nossa classificação lá em tautologia, contradição e contingência, isso aqui seria? Quem que se recorda? Sim. Para negar o que está dentro do parêntese, eu uso como referência o C? Isso, é a sua condicional. Assim. Por quê? Sua condicional. Porque quando nós temos a ordem de precedência lá, qual que é a ordem de precedência? Eu não vou lembrar de cabeça. A ordem de precedência eu preciso negar primeiro, resolver a conjunção, resolver a disjunção, resolver a condicional, resolver a bicondicional, certo? Uhum. Eu tenho do mais forte para o mais fraco. Ok? Então, essa é a ordem de precedência. Então, obedecendo a ordem de precedência, eu neguei primeiro, certo? Próximo passo, dentro dos parênteses, porque eu preciso respeitar a pontuação também, que é uma regra de formalização. Né? Eu resolvi a condicional. Então, a última coluna, a coluna restante dentro dos parênteses é a minha condicional. E eu vou fazer a negação dela. Então, como ela é o resultado desse conjunto aqui, dessa combinação, como ela é o resultado, então é esse resultado que eu faço a negação. Entendi. Tá? Teve casos que realmente eu vi que o aluno acabou se confundindo, porque montou tudo certo, mas na hora de negar, negou essa coluna aqui. Tá? Eu errei só por isso, só. Tá? Então, teve casos dessa forma, teve outros que inverteram, porque aí eu vi que foi invertido realmente por detalhe, porque na hora de fazer porque a sua matriz são as duas primeiras colunas. Você precisa acertar essa organização para acertar o restante. Caso contrário, você inverte tudo. Houve isso também. Tá? Então, é questão realmente de prestar atenção. A dinâmica, a operacionalização, vocês entenderam. Perfeito? Então, nós obedecemos sempre a ordem de precedência. Ok? Então, o resultado é essa última coluna aqui. Essa é a coluna restante da nossa proposição, né? O que nós esperávamos como resultado. Se nós fôssemos classificar em tautologia, contradição, contingência, seria o quê? Alguém recorda? Não? Então, seria uma contingência. Eu tinha perdido essa aula, não assisti ainda. Então, ela foi uma aula anterior à nossa... Não, a aula anterior à nossa prova foi revisão. Tá? Foi a aula 8, se eu não me engano. Foi. Então, a contingência, ela é uma contingência. Por quê? Porque uma tautologia precisa resultar tudo em verdadeiro, uma contradição precisa resultar tudo em falsidade. E uma contingência eu preciso ter ao menos um elemento de cada. Então, ela é uma contingência. Nós vamos fazer uma breve revisão no início da nossa aula agora, tá? Nós vamos continuar trabalhando com essas três classificações. Certo? Então, essa era a nossa primeira questão. A nossa segunda questão a nossa segunda tabela verdade, então, com a proposição colocada de forma correta, ela ficaria assim. Eu preciso resolver a proposição composta P, Q e R, sendo que a combinação é dada por não P, conjunção de P, então R, C somente Q. Ok? Então, esse último Q que foi trocado. Então, como é que nós fazemos aqui? Nós colocamos P, Q e R. Nós temos uma negação, nós temos P, temos a conjunção, P, uma condicional, R, uma bicondicional, Q. Certo? Então, a gente vai trabalhar com um elemento para todos eles. Então, nós temos
se nós obedecermos a regra do arranjo lá, né, de 2 em 2, 1 em 1, 4 em 4, 2 em 2. Por quê? Porque quando nós queremos saber o número de linhas de uma tabela verdade, nós usamos a bivalência de verdadeiro ou falso elevado a n proposições. Certo? Então é assim que nós descobrimos quantas linhas tem a tabela verdade. Portanto, se tem 3 proposições simples, nossa tabela verdade tem 8 linhas, correto? Então, vai ter 8 linhas. Antes de iniciar nossa tabela verdade, a gente já tem essa ciência já. Então, nós vamos lá. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Próximo passo, nós repetimos o que nós já temos. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Perfeito? Então, nós podemos aqui escolher fazer a negação primeiro, fazer a bicondicional primeiro. Então, respeitando a pontuação, vamos resolver dentro dos parênteses. Então, verdadeiro, porque eu preciso que os dois elementos, as duas proposições simples, precisam ter valores lógicos iguais para que o valor lógico da bicondicional seja verdadeiro, correto? Então, eu tenho falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Perfeito? Nossa negação aqui. Nossa negação. Falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. Nós resolvemos, pela ordem de precedência, a nossa conjunção. Então, conjunção do quê? Conjunção da negação de P com P. Então, eu vou ter falso, porque a regra da conjunção eu preciso que as duas proposições simples sejam o valor lógico das duas proposições simples ou proposições atômicas, elas precisam ser verdadeiras para que o valor lógico da conjunção seja verdadeiro também. As duas precisam, certo? Então, é falso, é falso, é falso, é falso, é falso, é falso, é falso e é falso. Se nós concluíssemos aqui, seria uma contradição, ok? Ou é uma redundância. É algo que a gente quer expurgar do nosso código, ok? Então, por último, nós resolvemos a nossa condicional. Então, essa combinação aqui, ela é uma condicional. Então, então nós fazemos a nossa conjunção com a nossa bicondicional. Então, nós vamos ter aqui, ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, ela resultaria numa tautologia, que é quando encerra a última coluna com valor verdadeiro, valor lógico verdadeiro. Ok? Então, se a proposição simples Q não tivesse trocada, esse aqui seria o resultado esperado, uma tautologia. Não havia necessidade de classificar, perfeito? Então, como houve aquele erro de digitação, então foi considerado um ponto. Perfeito? Pessoal, dúvidas com relação às tabelas verdade? Dúvidas com relação a outra questão dentro da prova? Não. Eu achei bem tranquilo. Tranquilo, né? Aí na próxima ele vai lá e coloca um monte de coisa, né? Então, eu não sei se a Michelle estava no início, bem no comecinho ali, né? Mas eu estou gravando desde o começo. Então, nós vamos entrar no assunto agora, que é de dedução formal, ou consequência lógica. E nós vamos trabalhar com implicação e equivalência tautológica dentro de dedução formal. Então, vocês observam que nós vamos avançando desde quando nós começamos com as nossas sentenças declarativas, o que é uma proposição, o que é uma combinação de proposições e etc. Certo? Então, agora a implicação e equivalência exige um pouco mais de raciocínio, exige um pouco mais de paciência, porque, basicamente, nós vamos trabalhar com mais de 3 proposições simples, nós vamos trabalhar com silogismo, sofisma,
Então, são umas questões um pouquinho mais complicadas, tá? Então, pela própria natureza do conteúdo, ela vai ser um pouco mais complicada assim. Tá? Então, se não há mais dúvidas, nós vamos iniciar esse conteúdo novo, perfeito? Lembrando que, para quem não registrou o nome no chat, registrar, tá? Para poder fazer a chamada depois. Perfeito. Então, aqui nós encerramos. Ô, professor, acho que um dia antes da prova, você deu uma aula, eu não participei. Você tinha comentado que você ia dar um conteúdo que ia cair nesse próximo bimestre? Você já comentou? Foi isso? Tipo, você adiantou o conteúdo na outra aula? Não, na aula anterior à revisão, nós falamos sobre tautologia, contradição e contingência. Eu vou abrir a aula agora, desse conteúdo novo, com revisão desse conteúdo, porque eu prometi isso naquela aula. E ela é um conteúdo que... tautologia, contradição e contingência é o final de construção de tabelas verdade com mais de uma proposição, que é isso que nós fizemos aqui. Então, nós pegamos esse resultado e classificamos. O que ele é? Ele é uma tautologia, ele é uma contradição ou ele é uma contingência? Nós vimos isso. E não foi cobrado na prova. Tá? Então, por quê? Porque eu falei que quando nós iniciássemos a dedução formal, nós iríamos trabalhar de novo com tautologia, contradição e contingência. Claro, é aplicado de uma outra forma, mas nós trabalhamos com implicações tautológicas. Nós vamos ver isso já em seguida, que precisa resultar tudo em verdadeiro na nossa última coluna. Tá? Então, eu vou abrir a aula agora, fazendo essa revisão. Tá? Então, daí, se já tiver dúvidas, a gente já vai esclarecendo, porque precisa ir para a próxima etapa. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Todo mundo está conseguindo ver os slides, pessoal? Aqui está na tela da Cal, né? Do Meet. Mas está aparecendo... Mim, pelo menos. Está aparecendo em tela cheia? Só está a tela do Meet. Acho que ele está carregando. Aparentemente. Deixa eu ver, você está na tela dos slides? Só deixa eu ver aqui, eu acho que você está compartilhando a tela do Meet. Agora sim. Pessoal. Na aula anterior à nossa revisão, nós falamos sobre tautologia. A tautologia, essa é a definição de tautologia, quando toda proposição composta por N proposições simples, como nós já vimos, nós estamos trabalhando com até 3 proposições simples, porque 4 proposições simples, elas já geram 32 linhas, o que torna inconveniente fazer essa resolução. Inclusive, o nosso próximo tema, após essa revisão, ela trata justamente disso. Como se fosse um atalho, certo? Uma ferramenta nova, para não ter que passar pela tabela verdade, justamente dada a condição do número de linhas que pode gerar. Porque no mundo real nós não trabalhamos com 3 variáveis apenas, certo? Então, ela é uma tautologia quando
toda proposição composta cuja última coluna da sua tabela verdade encerra somente o valor lógico verdadeiro. Então, nós temos esse exemplo. Nós temos esse exemplo que está no slide. Então, vamos chegar até ele. Nós temos ali P e não P, e nós precisamos negar essa combinação, certo? Então, como é que nós fazemos? Nosso modelo tradicional. Porque são duas proposições, perdão. É uma proposição. Uma proposição simples. Então, eu tenho P, eu tenho a negação, eu tenho P e não P, certo? Eu preciso descobrir se a última coluna dessa tabela verdade é realmente verdadeira. Então, o que eu tenho aqui na proposição P? Valor verdadeiro, valor falso, certo? Como que eu sei desses valores? Porque eu vou lá na árvore de arranjos binomiais e construo a partir dela, ok? Então, eu vou repetir os elementos, certo? Eu faço a negação dentro dos parênteses, acho a conjunção, então a conjunção aqui ela vai ser falso e ela vai ser falso, tá? Então, observe que essa combinação aqui, ela é uma contradição. Ela é uma contradição. Mas como o resultado final solicitado é uma negação dessa contradição, então ela gera uma tautologia. Ok? Então, a tautologia, a última coluna, que é aquela que eu busco o resultado, que eu consigo atingir o resultado, essa última coluna precisa ser toda ela verdadeira. Caso contrário, ela é uma contradição. Uma contradição, o que ela é? Uma redundância. É um pleonasmo. Subir para cima, subir para baixo. O que mais aí, pessoal? Tá? É um pleonasmo, certo? Agora eu esqueci os pleonasmos. É algo que a gente evita utilizar, inclusive, certo? Então, a contradição é a mesma coisa. Inclusive, esse é o mesmo objetivo. Evitar usar, não incluir nas suas sentenças, no seu código, esse tipo de combinação. Então, é isso que você deseja expurgar. Você precisa identificar para depois impedir que isso aqui aconteça. Então, o objetivo de saber o que é uma contradição é justamente esse. E a tautologia é o inverso dela. Então, você precisa encontrar toda ela verdade. Então, a contradição ela é toda proposição composta, cuja última coluna da sua tabela verdade encerra somente o valor lógico falsidade. Então, aqui nós vimos que, inclusive, é o mesmo exemplo, certo? É o mesmo exemplo, sem a pontuação. Então, nós chegamos em uma contradição, certo? Nós resolvemos os elementos e chegamos numa contradição. E, por fim, nós temos uma contingência, que ela é uma proposição composta, tá, dada por N proposições, cuja última coluna da sua tabela verdade figuram os valores lógicos verdadeiro e falso pelo menos uma vez. Então, nós temos esse exemplo ali do CP, então não P. Certo? Então, eu tenho aqui CP, então não P. Então, eu vou ter verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, faço a negação. Aqui eu vou ter falso e aqui eu vou ter verdadeiro. Certo? Então, como eu tenho ao menos um valor lógico de cada, então ela vai ser uma contingência. Ok? Então, a tautologia sempre encerra o valor verdade. A contradição é algo que nós desejamos evitar. Na verdade, nós precisamos identificar e impedir que aconteça, certo? Eu não posso ter uma contradição no meu código, uma redundância, e a contingência contém ao menos um de cada valor lógico, seja ele verdadeiro ou falso. Perfeito? Observe que é um assunto simples, ele é o final da construção de tabelas verdades de mais de uma proposição, de uma proposição composta. Então, nós poderíamos ter encerrado lá a construção de tabelas verdades de uma proposição composta e classificado elas. E sendo toda ela verdadeira, seria tautológica, sendo ela toda falsa, seria uma contradição, ou seria contraválida, que é uma definição também,
e se houvesse ao menos um valor lógico de cada, então seria uma contingência. Ok? Nós que optamos rolar esse conteúdo. Perfeito? Então, pessoal... Então, até agora, o que nós vimos? Nós falamos lá das nossas sentenças declarativas, nós separamos essas sentenças declarativas, nós identificamos se era uma sentença declarativa ou se era imperativa, interrogativa, afirmativa, que nós não poderíamos atribuir um valor lógico. Então, o valor lógico era um valor verdadeiro ou um valor falsidade. Nós verificamos os 3 princípios que são a base da lógica matemática clássica, da aristotélica, qual sejam? O princípio da identidade, toda proposição ela é idêntica a si mesmo, certo? O princípio da não contradição, que eu posso atribuir um valor lógico verdadeiro e um valor lógico falso, nunca os dois ao mesmo tempo, então eu não posso incorrer em simultaneidade. E, por fim, o terceiro princípio, que era o princípio do terceiro excluído, que eu posso atribuir um valor lógico verdadeiro, um valor lógico falsidade, nunca um terceiro valor, nunca um terceiro objeto. Tá? Isso daí seria, então, o campo da lógica fuzzy, ou fuzzy, tá? Que o terceiro elemento seria talvez. Para a aristotélica, para a clássica, que é a que nós estamos estudando, então, eu preciso respeitar esses 3 princípios. Nós vimos tudo isso, entramos em tabelas verdade, construímos com todos os conectivos proposicionais, ok? E avançamos até a tabela lógica, a tabela verdade mais complexa, que ela trabalha com mais de 2 proposições simples. Então, nós fomos até 3 proposições simples. Por que não fomos de 4 em diante? Porque eleva muito o grau de dificuldade, principalmente em resolver, e é desnecessário. Perfeito? Inclusive porque vocês vão escrever os códigos para facilitar, para tornar mais elegante essas resoluções. Então, seria redundante, seria uma contradição ensinar o contrário para vocês. Perfeito? Então, nós avançamos até esse ponto. E, por fim, nós poderíamos classificar o resultado dessas tabelas verdade mais complexa como sendo tautológica, contraválida ou contingente. Perfeito? Então, nós chegamos até consequência lógica ou dedução formal. Como nós vimos tabela verdade, a tabela verdade ela é um instrumento que serve para validar os argumentos, certo? Eu tenho lá um conjunto, eu tenho uma combinação de proposições simples e eu desejo saber, por exemplo, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e Dom João fugiu com o lastro de ouro do Brasil, portanto, Dom Pedro contraiu uma dívida com a Inglaterra, tá? Então, você tem 3 proposições simples, você tem uma condicional, você tem uma conjunção seguida de uma condicional. Então, você tem 3 proposições simples que você deseja fazer uma validação de toda a combinação. Ok, até aí tudo bem. Quando eu acrescento mais uma proposição simples, eu vou ter 32 linhas. Então, começa a complicar. Então, nós utilizamos a dedução formal justamente para fazer essas inferências. Então, nós iniciamos com um argumento. O argumento é um conjunto de N proposições ou de fórmulas, nas quais uma delas, a conclusão, deriva ou é consequência das outras, que são chamadas de premissas. Essa derivação é conhecida também como dedução. Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos nos exemplos, eu quero colocar um silogismo para vocês, que é clássico, tá? Ele se eu não me engano, foi o primeiro silogismo criado por Aristóteles, e para vocês refletirem, porque é em cima disso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, o silogismo clássico, talvez vocês já tenham até ouvido falar, ele é assim, acho que cai em concurso e tal, né? Então, todos os homens são mortais, todos os homens são mortais, Sócrates é homem. Portanto, vamos ver quem está com o raciocínio afiado. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Perfeito.
Então, isso aqui é um silogismo clássico. O que é um silogismo clássico? Não ouvi, como é que ficou? Como, Augusto? Como é que ficou? Desculpa, eu não ouvi. Vamos lá. Todos os homens são mortais. Tá. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Ok? Tá. Perfeito. Faltou o Sócrates, né? Portanto, Sócrates Mortal. mortal. Então, no silogismo, nós trabalhamos de que forma? Nós temos uma premissa, é chamada de premissa 1. Ao longo da aula, nós vamos ver a notação certinha. Tá? Tem uma notação, como havia lá atrás, para nós identificarmos lá uma proposição composta. Uma proposição composta, nós fazíamos essa validação aqui, certo? Então, se ela era verdadeira ou falsa. Uma proposição simples, nós fazíamos essa validação aqui, né? Nós respeitávamos essa notação. No silogismo, na dedução formal também tem a notação, tem a própria notação. E nós vamos respeitar, ok? Então, aqui, ela é chamada de premissa 1. O que é a premissa 1? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, é chamado de premissa 2. Ok? Por que eu provoquei vocês para responder para exercitar o raciocínio? Porque, supondo lá, né, que nós não tivéssemos esse resultado, essa conclusão, que inclusive é chamado de conclusão, essa última etapa. Se nós não tivéssemos esse resultado, com base nas duas premissas, seguindo algumas regras de inferência, nós conseguiríamos chegar no resultado. Certo? Então, nós vamos chegar até lá, até essas regras de inferência. Porque se eu tiver as duas premissas e tiver as regras no raciocínio afiado, eu consigo olhar as premissas e tentar fazer a inferência, tentar fazer a dedução sem ter a conclusão. Esse é o objetivo. Ok? Inclusive, daí que vem a aplicação para o direito e daí que vem a aplicação, inclusive, para... que nós vemos tanto em provas de concurso, porque é utilizado o silogismo, quase sempre. Perfeito? Então, esse aqui, eu quero que vocês fiquem com esse exemplo na cabeça, para a gente ir trabalhando, vocês terem ideia do que nós vamos tratar. Ok. Então, o argumento, ele é um conjunto de N proposições ou de fórmulas, nas quais uma delas, a conclusão, deriva ou é consequência das outras, as premissas. Essa derivação também é conhecida como dedução. Então, segue uma ordem, que é a premissa 1, premissa 2, premissa N, e ela gera uma conclusão, que inclusive ela é representada pelo portanto. Nós vamos verificar como isso acontece. Então, nós faremos o estudo da validade do argumento. Nós já fazemos isso por meio da tabela verdade. Nós já pegamos uma proposição composta e verificamos lá o valor lógico de cada proposição simples, se é verdadeiro ou falso, certo? Nós já fazemos isso. E quando nós montamos a tabela verdade para tentar fazer a inferência sobre a proposição composta, nós também estamos validando o argumento. Mas eu vou reiterar sempre. Como trabalhar com mais de 3 proposições é complicado, porque se torna exaustivo, então nós vamos seguir com a validade de argumento, utilizando dedução formal, perfeito? Então a gente segue fazendo o estudo da validade do argumento, organizando na seguinte disposição. Então, como é que nós fazemos? Quando nós tivermos acesso à proposição composta, nós vamos decompor ela como nós fizemos durante as aulas. Eu vi que alguns alunos entregaram a prova, inclusive, dessa forma. Você pode fazer direto, mas organizar por proposição simples aí vai facilitar a sua vida. Então, vocês observem que nós vamos pegar lá as proposições simples, tá? Geralmente 3 proposições, bem que há casos de 4 ou 5, e esse é o nosso objetivo, né? Nós vamos separar lá as proposições. Nós vamos separar as proposições, dada uma proposição composta. Ok? Dada uma proposição composta.
Então, nós vamos separar em proposições simples e vamos vamos organizar. Vamos organizar na premissa 1. Então, é isso que está no nosso slide ali. Vamos organizar na premissa 2. E na premissa N. Ok? Que a gente pode ter N proposições simples. E vamos fazer a nossa conclusão aqui. Vamos colocar aqui. Isso. Isso aí. E vamos fazer a nossa conclusão. Perfeito? Então, nós vamos fazendo que vai ficar mais claro. Bom, falar isso, organizar dessa forma, também é equivalente a dizer o seguinte. Então, pessoal, algo que é bastante importante, que nós vamos utilizar para fazer algumas provas. Nós para fazer a prova real ali, né? Prova matemática. Então, nós organizamos, vamos supor lá, em duas premissas, premissas 1 e premissa 2, e fizemos a nossa conclusão, ok? Nós fizemos com o nosso exemplo do silogismo do Aristóteles ali, do Sócrates, perfeito? Como é que nós conseguimos fazer utilizando as regras de inferência? As regras de inferência. Mas nós desejamos fazer uma prova matemática disso. Como é que nós fazemos? Nós conseguimos utilizar a tabela verdade, que é o que nós conhecemos desde sempre, certo? E aí, como é que nós fazemos a construção? Como que nós organizamos essas premissas para fazer inferência na tabela verdade? Então, nós fazemos a união da premissa 1, é uma conjunção, certo? Um E, então é uma união, com a premissa 2, certo? Com a premissa 2. E o C, ele é uma condicional, certo? Então, eu tenho, nós vamos trabalhar com implicação, já vou explicar. Então, nós vamos ter P1 e P2, então, conclusão. Ok? Então, independente da combinação de proposições simples que nós tivermos, por que eu digo isso? Porque pode acontecer de nós termos aqui em cima um não P e Q, certo? É uma combinação com dois conectivos, um pouco mais complexo do que apenas P ou apenas Q. E nós precisamos fazer inferência. Como que nós tratamos? Da mesma forma, fazemos a união, vamos supor que aqui nós temos CP, então Q, ok? Isso aqui não vai, isso. E nós fazemos a condicional. Então, quando nós desejarmos fazer uma prova, nós vamos utilizar essa união por conjunções e a condicional. Isso vai ser importante, vocês vão verificar isso aí. Essa primeira parte não tem exemplo, mas nós já vamos chegar lá, tá, pessoal? Então, ok. Então, quando nós desejamos fazer a nossa prova, nós unimos os elementos e fazemos a condicional. Perfeito. Então, nós chegamos no nosso primeiro exemplo. Se tivesse dinheiro, iria ao cinema. Se fosse ao cinema, me encontraria com Júlia. Não tenho dinheiro. Portanto, não me encontrarei com Júlia. Então, nesse argumento, nós temos o quê? Vamos lá. A nossa primeira proposição simples é ter dinheiro. Certo? Ter dinheiro. Nossa segunda proposição simples, ir ao cinema. Se vocês não concordarem, vão sinalizando, pessoal. Então, ir ao cinema. Ir ao cinema. Nossa terceira proposição simples, se fosse ao cinema, me encontrar com Júlia. Encontrar com Júlia. Não tenho dinheiro. Isso nós já falamos ali. Portanto, não me encontrarei com Júlia. Já falamos também. Então, nós já sabemos que nós temos 3 proposições simples. Perfeito? Simbolicamente. Vamos lá. Simbolicamente. Como que vai ficar? Se tivesse dinheiro, então iria ao cinema. Correto? Então, nós temos ali, na nossa primeira linha de resolução, nós vamos ter
Deixa eu organizar aqui. Depois o pessoal assiste às aulas, né? Então, vamos lá. Simbolicamente, nós vamos ter CP, então, o quê? Ok? Todo mundo está acompanhando? Sim. Sim. CP, então, o quê? Nossa segunda resolução. Se fosse ao cinema, então me encontraria com Júlia. Cuidado com esses conectivos que estão ocultos ali, certo? Então, se fosse ao cinema, ir ao cinema, tá aqui. Então, então, me encontraria com Júlia. Então, encontrar com Júlia. R. Perfeito? Será que nós temos uma terceira linha de resolução? Temos. Não tenho dinheiro. Não ter dinheiro, eu tenho dinheiro. Perfeito? Então, é a negação de P. Ok? Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Será que eu tenho uma quarta linha de resolução? Portanto, não me encontrarei com Júlia. Ó, essa já é a conclusão, pessoal. Então, vamos lá. Aqui, ó, quando nós olhamos essa organização, nós vamos chegar lá em regras de inferência. Aí, em regras de inferência, se eu não me engano, Aristóteles chegou a 256 combinações, certo? E daí ele separou o que você... o silogismo do sofisma, ou seja, o que era possível você resolver com as regras de inferência, como se fossem macetes. Então, são receitas, estão pré-prontos. Um gabarito, ok? É um gabarito. Você vai bater o olho aqui e vai falar assim, ó. Você vai bater o olho aqui, depois que você tiver as regras lá na ponta da língua, você vai bater o olho aqui e vai falar assim, isso aqui é um silogismo hipotético. Isso aqui é um silogismo disjuntivo. Isso aqui é um modus ponens, um modus tollens. Eu acho que a gente consegue chegar lá hoje, tá? Então, aqui, essa combinação não é nenhuma dessas que eu falei, mas o objetivo de você saber as regras de inferência é justamente para isso. Por que eu já estou falando desde agora? Porque lá na frente, quando nós chegarmos lá, vocês vão falar assim, mas onde que eu aplico isso? Então, você consegue aplicar isso já a partir da sua proposição composta. Sempre lembrando, pessoal, que antes da matemática, a linguagem corrente veio primeiro. Nós falamos antes de calcular. Perfeito? E observe que isso é tão interessante que nós transformamos sentenças em símbolos. E, por consequência, em números. Porque essa proporção não pode virar bits, 0 e 1. Essa não é a álgebra booleana. Então, observe que nós organizamos o mundo, a linguagem corrente, a linguagem comum, seja ela qual for, em símbolos e, por consequência, em números, e criamos a internet, por exemplo. Foi isso que nós fizemos. Perfeito? A álgebra booleana, criada por Boole, lá, que rege todas os sistemas, do mais simples ao mais complexo, é baseado com essa ideia. E pasmem, né? Com a lógica aristotélica que foi pensada 2.500 anos atrás, né? Então, ok? Então, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Nós chegamos até aqui e a nossa conclusão é, portanto, não me encontrarei com Júlia. Então, vamos lá. Portanto, não me encontrarei com Júlia. Então, não encontrar com Júlia, a minha conclusão é... Vamos lá. Aí a conclusão, pessoal, ela é sempre organizada pelo portanto. Ok? Isso aqui faz parte da anotação. Então, a sua conclusão... Aqui eu esqueci de colocar algo aqui, ó. Você vai sinalizar como premissa 1, como premissa 2, como premissa 3. Por quê? Porque as premissas sustentam a sua conclusão. E as premissas, nós vamos fazer uma prova direto na tabela verdade. Ela precisa ser verdadeira para validar o argumento. Caso contrário, não é um silogismo, é um sofisma. Ou seja, é uma contradição. Não há valor naquela minha afirmação. É inválido. Perfeito? Então, eu tenho a premissa 1, 2, 3, sustentando a minha conclusão. Qual é ela? Não erre. Certo? Então, em hipóteses que eu não tenho a conclusão, eu consigo chegar até ela apenas com as premissas. Esse é o objetivo. Eu faço inferências, por exemplo,
Se você utilizasse lógica ao pé da letra, de forma bem radical, certo? Para resolver um crime, seria possível? Você precisa ter todos os elementos organizados e fazer as inferências. Boole tentou, o George Boole tentou aplicar a lógica, o cálculo proposicional na Bíblia, certo? Então, que é algo interessante. Você tem as sentenças lá, as sentenças declarativas, e ele organizou e aplicou o cálculo proposicional, porque ele gostaria de fazer uma inferência sobre o texto. Perfeito? Eu acabei não vendo o resultado disso, né? E é algo complicado também de você fazer uma inferência, mas ele tentou. Ok? Então, nós temos a nossa proposição composta. Deixa eu enfatizar isso aqui. Nós temos uma proposição composta com 3 proposições simples. Está aqui. Ok? Nós organizamos em proposições simples, aplicamos as regras de inferência. Aqui, neste caso em particular, nós não há nenhuma que nos relembre uma regra. Então, eu parto direto para a inferência, para achar a conclusão. Ali, no caso, eu tenho a conclusão. Conclusão qual é? Eu não vou me encontrar com Júlia. Certo? Então, ok. Pessoal, dúvidas até agora? Não? Não. Se tiver muito rápido, vocês falam. Então, ok. Ter dinheiro, ir ao cinema, encontrar com Júlia. Usamos as 3 premissas, chegamos no nosso resultado. Perfeito. Então, ok. Então, deixa aqui para ver. Então, esse método, ele consiste em fazer uma prova direta de validade. Por que prova direta de validade? Aí já está ali a nossa definição. Porque é necessário o uso de tabelas verdade para se provar a validade do argumento. Nós fizemos isso até agora. No entanto, é impraticável. Por que é impraticável? Porque se nós tivermos... Nós temos usualmente aqui 4 linhas numa tabela verdade, 8 linhas numa tabela verdade. Até agora, nós temos trabalhado com essas proposições simples. Quando nós temos 4 proposições simples, nós já temos 16 linhas, já começa a ficar exaustivo. Quando nós temos 5 proposições, nós temos 32. Certo? Aí já deve tirar o caboclo do sério isso aqui. E assim sucessivamente. Então, quando o texto ele fala que é impraticável, é dada essa condição. Então, a prova direta de validade é o que nós fizemos anteriormente. Nós vamos pegar a proposição composta de todas aquelas proposições simples e vamos fazer uma inferência sobre ela. Então, isso é uma prova direta de validade, tá? Então, outra forma para se provar a validade é utilizando as implicações e equivalências tautológicas. Perfeito? Vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Aqui, ó. Vamos fazer um exercício... Vamos fazer o seguinte exercício aqui, ó. Nós temos lá P, Q e R. Nós temos P e Q, P e Q. Então, perdão. P, Q e Q, então R. E, não P, então não R. Ok? O que nós queremos? Há textos que trabalham com o traço de asserção. Talvez um pouco mais lá na frente a gente inclua, tá, o traço de asserção. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a seta dupla para representar a implicação. Já vou explicar isso aqui. E em alguns lugares, em alguma literatura, você encontra essa representação aqui. O que essa representação aqui está falando? Que todo esse lado direito vai implicar no lado esquerdo. Ou seja, ele vai produzir todo esse lado esquerdo aqui vai produzir o meu lado direito. É aquela organização que nós tínhamos aqui.
nós tínhamos aqui, certo? Nós tínhamos aqui premissa 1, premissa 2 e conclusão. A conclusão é o nosso resultado, perfeito? Agora nós vamos aplicar isso aqui na forma corrida, né, por meio da combinação das proposições simples, e nós podemos fazer essa representação utilizando uma dupla seta ou um traço de asserção. Eu já vou apresentar para vocês, porque caso vocês pesquisem e achem em outras literaturas, aí aí o professor não falou que é um traço de asserção, não segue adiante. Então, aqui você poderia colocar dessa forma, e aqui você poderia colocar um traço de asserção. Ok? Mas é comum utilizar uma dupla seta aqui, tá? Perfeito. Então, nós vamos trabalhar com a dupla seta o tempo todo. Perfeito? Então, eu tenho aqui, eu preciso verificar se toda essa combinação vai resultar na minha negação de R. Detalhe, eu desejo achar um valor verdadeiro para essa combinação. Tá? Então, vamos lá. Tem verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, eu tenho aqui verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui nós podemos repetir também, verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Perfeito? Perfeito. Precisamos resolver aquela condicional também. Tá? Então, aqui, ela vai ser uma condicional. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok. E como é que a gente resolve? Vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Falsa negação. Falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. Falsa negação. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Falsa conjunção. Faço a conjunção desses elementos para fazer essa última conjunção aqui. Então, a conjunção dessa condicional com essa condicional vai ser verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Perfeito? Faço a conjunção dessa conjunção com essa negação. Então, vai ter falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. Ok? Faço a condicional dessa conjunção com essa negação. Esse é o meu resultado final. Então, eu vou ter verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Então, o que eu quero aqui? Eu quero saber... Eu quero saber se há um valor verdade, tá? Aqui está. Então, eu tenho que toda essa combinação aqui, ela é verdadeira, porque tem ao menos um valor verdade que ateste a minha negação. Ok? Então, eu tenho essa combinação aqui, ela é verdadeira. Eu preciso verificar, sempre é por isso que ele fala que é uma implicação tautológica, porque eu preciso identificar se aquela combinação está implicando no meu resultado. Perfeito? Nós vamos fazer mais ao longo da aula, e exercitar com 3 proposições simples é um pouco mais complexo, né?
Então, a definição de implicação lógica é uma proposição composta por P, Q e E, por proposições simples, ela implica logicamente, ou apenas implica uma proposição Q, se a proposição composta Q é verdadeira, todas as vezes que P é verdadeiro. Perfeito? Todas as vezes que nas respectivas tabelas verdade dessas duas proposições não aparece verdadeiro na última coluna e F na última coluna, então o que acontece? Na tabela verdade de condicional, nós temos P, Q, CP, então Q. Nós temos verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Nós temos verdadeiro, nós temos falso, nós temos verdadeiro, verdadeiro. Então, o texto ali está falando, ele está falando o seguinte: todas as vezes que nas respectivas tabelas verdade dessas duas proposições não aparece verdadeiro na última coluna e F na última coluna, ou seja, ele está falando desse resultado aqui, ó, certo? Convém F na mesma linha, isto é, não ocorre P e Q com valores lógicos simultâneos, respectivamente verdadeiro F. Então, eu tenho uma implicação lógica aqui, onde eu tenho verdadeiro, por isso que era uma implicação lógica lá atrás, aqui, onde eu tenho verdadeiro, e aqui, onde eu tenho verdadeiro. Perfeito? Então, indica-se que a proposição P, Q e R implica a proposição Q com a notação. Então, eu tenho ali uma proposição composta que implica uma segunda proposição composta. Eu tinha isso no exemplo anterior. Eu tinha uma combinação de proposições simples que implicava uma negação. Por coincidência, aquela negação era uma proposição simples, negada. Então, era mais simples de observar. Mas vai haver casos de nós termos uma proposição composta no final, como conclusão. Tá? Na maioria das vezes, vai ser composta no final. Então, o texto está falando justamente isso. Eu tenho uma implicação quando eu não tenho uma condicional. Certo? Porque para que seja falso, eu preciso que a primeira seja verdadeira, a minha antecedente seja verdadeira, a minha consequente seja falsa. Então, eu vou ter... ela há uma implicação quando não há essa combinação. Então, a gente precisa nos ater a isso. Outro detalhe, toda proposição implica uma tautologia, ou seja, gera uma coluna verdade lá para nós, a última coluna, mas somente uma contradição implica uma contradição. Ou seja, já é uma redundância, ela continua a gerar redundâncias. Certo? Eu fico subindo para cima ad infinito. Perfeito? Há duas propriedades na implicação lógica. A primeira, reflexiva, ou seja, P implica P. Isso vem lá do nosso primeiro princípio da identidade. Toda proposição simples é idêntica a si mesma. Então, uma proposição simples, ela precisa implicar a si mesma. Tá? Isso, ela precisa ser idêntica a si mesma. Perfeito? E a transitiva é a que nós mais vamos utilizar. Nós já utilizamos o nosso primeiro exemplo do silogismo. Por quê? Observe, se eu tenho uma proposição composta P por N proposições simples, então ela vai implicar uma proposição Q. E, se eu tenho uma proposição Q com N proposições simples, ela vai implicar uma proposição R com N proposições simples. Então, ou portanto, a proposição composta P vai implicar a proposição composta R. Então, como é que nós fazemos a prova? Agora com duas proposições simples, que é um pouco mais convencional. Nós vamos admitir as seguintes tabelas verdade, da conjunção, disjunção e bicondicional. Então, deixa eu ajustar aqui. Ok. Então, nós temos ali nós temos da nossa conjunção, nós temos da nossa disjunção, nós temos da nossa bicondicional. Ok? A conjunção nós sabemos que ambas precisam ser verdadeiras para que seja verdadeira, caso contrário é falso. A disjunção nós sabemos que se ao menos uma for verdadeira,
o valor lógico é verdadeiro, e a bicondicional nós sabemos que ambos os valores lógicos precisam ser iguais para que seja verdadeiro. Portanto, nós temos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ok? Então, essa é a tabela clássica. Então, a proposição que envolve a conjunção, P e Q, ela é verdadeira somente na linha 1. Por quê? Porque é onde eu tenho tudo verdadeiro. Certo? Observe. Eu tenho verdadeiro na minha proposição P, na minha proposição Q, na minha conjunção, na minha disjunção e na minha bicondicional. Eu tenho essa condição repetida em outras linhas? Não, não tenho, né? Observe que eu tenho falso em algum momento. Perfeito? Então, eu posso dizer que a proposição P e Q implica... observe. As proposições P e Q e P só a minha conjunção e a minha bicondicional também são verdadeiras. Por quê? Porque P e Q é verdadeiro. Como é que nós vimos isso? P e Q, ela vai implicar sobre a minha proposição P ou Q. A minha proposição que envolve a conjunção vai implicar sobre a minha bicondicional. Certo? Quando nós vermos os exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Então, eu tenho aqui essa combinação de proposições simples vai implicar nessa combinação. A mesma combinação de proposições simples, que é uma conjunção, vai implicar na minha bicondicional. Ou seja, ela vai gerar aquela conclusão lá no final. Lá. Certo? Então, quando nós estamos resolvendo lá a nossa proposição composta, nós vamos fazer a nossa organização em proposições simples, vamos fazer vamos organizar e vamos fazer a tradução simbólica. Então, nós vamos chegar até aquela organização que nós fizemos ali anterior. E nós vamos verificar se nós conseguimos resolver por alguma regra de inferência. Então, a regra de inferência, entenda ela como um atalho, ok? Entenda ela como ela é uma ferramenta para simplificar as nossas vidas. Ela, é claro, conforme nós formos resolvendo, vocês vão observar que parece bem simples mesmo. Eu digo, parece óbvio, mas ter em mente as regras de inferência vai ajudar bastante. Então, nós vamos trabalhar com... Aí tem 8 regras de inferência. Nós vamos trabalhar com ao menos 5 delas. Tá? 6, perdão. Nós não vamos trabalhar com prova por casos, nem com eliminação. E há muitas outras, tá, pessoal? Há 10 regras de inferência ao menos. Mas essas 6 que nós vamos trabalhar são as mais tradicionais. Ok? Então, nós vamos trabalhar com a modus ponens. Nós vamos trabalhar com a modus tollens. Nós vamos trabalhar com o silogismo hipotético, com o silogismo disjuntivo, com a simplificação e com a adição. Perfeito? Então, a adição, nós vamos ter uma proposição simples e ela vai se conectar utilizando um conectivo ou, e ela vai gerar uma combinação com 2 proposições, ou seja, uma proposição simples vai gerar uma proposição composta. Nós vamos ver isso na prática. Uma simplificação, ela vai fazer o contrário. Eu vou ter, então, uma conjunção, a combinação de 2 proposições simples, unida por uma conjunção, e eu consigo, por meio da regra de inferência de simplificação, simplificá-la em apenas uma proposição simples. Nós vamos ver isso também. Pessoal, para quem reparou, eu coloquei uma lista de exercício lá no Moodle. Tá? Coloquei ontem ou hoje, se eu não me engano. Se tiver um tempinho, a gente já vai pegar essa lista, já vamos resolver alguns exercícios de lá, para a gente poder treinar. Porque como o restante do nosso assunto é só manejo, é só prática. Ok? Não adianta eu ficar repassando teoria para vocês. Eu falo para que vocês tenham ideia de onde que está saindo a nossa aplicação. Mas o ideal é que nós trabalhemos mesmo em cima das proposições. Perfeito? Então, para quem não abriu lá a disciplina, aproveite já nesses minutinhos e já baixe o arquivo lá, que de repente a gente consegue resolver as primeiras, pelo menos. Perfeito? Então, essas são as 2 primeiras regras de inferência.
nós conseguimos fazer mais uma prova, utilizando a tabela verdade, para verificar se uma implica na outra. Então, aqui nem vamos colocar no quadro, tá? Para ser mais prático. O que nós conseguimos ver? Que a proposição condicional, ela implica na primeira linha, na linha 1 e na linha 4, ela implica na condicional tanto de P para Q quanto de Q para P. Como que isso acontece? Nós vamos lá, fazemos a resolução da tabela verdade, ok? E nós conseguimos identificar que na primeira linha, todos os elementos são verdadeiros. Então, eu posso afirmar, porque é uma implicação tautológica, ela está afirmando que aquela combinação é verdadeira. Lembrando que se não for verdadeiro, então o argumento ele é inválido. E se o argumento for inválido, é um sofisma. Perfeito? Então, eu preciso que seja verdadeiro. Então, quando eu faço a resolução da tabela verdade, eu descubro que a condicional, na primeira linha, tudo é verdadeiro. Então, a minha bicondicional, ela realmente implica na condicional CP, então Q, e ela implica na condicional CQ, então P. E lá na quarta linha é a mesma coisa. Perfeito? Pela anotação da implicação, nós vamos ter que a bicondicional ela implica. Pessoal, não confundam a seta única, unidirecional. Vamos lá. Não confunda a seta que a gente vem utilizando para o C e então, ok? Não confunda ela, porque ela é um operador lógico. É um operador lógico, ok? E a dupla seta é uma relação de implicação. Então, ela vai trabalhar com relação, certo? Ela vai falar assim, ó, que esse conjunto de premissa, ele gera essa conclusão. Então, aqui eu estou utilizando como se fosse um sinal de mais, menos ou multiplicação. Aqui eu estou falando que eu estou utilizando para falar que essas premissas aqui, essas sentenças, se combinadas, elas podem gerar essa sentença. Então, são duas coisas diferentes, tá? Uma é operador lógico, é como se fosse um operador matemático, e esse aqui é um símbolo de relação, tá, pessoal? Então, não confundir. Duas outras regras de inferência são a regra modus ponens. A regra modus ponens, pessoal, o ponens vem de ponendo, do latim significa pondo, perfeito? Então, a forma clássica de colocar é pela condicional. Eu tenho o CP, então, Q. Então, na segunda linha, ele organiza, quando vocês observam na literatura ou vocês fazem pesquisas, vocês vão encontrar assim, certo? A regra modus ponens. Modus ponens, certo? Mas o que é isso aqui? Isso aqui não é a mesma forma de organizar do que isso aqui? Não é a mesma coisa? Tá? Pessoal, vocês estão comigo ainda? Sim. Sim. Tá? Uhum. É apresentado sempre dessa forma para vocês, mas nós vamos organizar assim, ok? Nós vamos organizar em resolução 1, resolução 2, 3, N resoluções. Nós vamos colocar as nossas premissas e vamos chegar até a nossa conclusão. Vai haver casos de eu pedir para vocês identificar esse conjunto de premissa gera essa conclusão. Eu consigo utilizar uma regra de inferência? Qual a regra de inferência que eu utilizo? Então, vocês podem resolver da forma clássica, olhar para o texto e falar assim, essa conclusão é essa sentença, é essa proposição simples. Perfeito. E daí vocês sinalizam. Esse conjunto de premissa pode ser resolvido pela regra de inferência modo ponens. Esse conjunto de premissa pode ser resolvido pelo conjunto modus tollens. Tá? Havendo casos de não ter a conclusão, vocês podem fazer a inferência direto, chegar no resultado e falar, eu cheguei no resultado utilizando tal regra.
É uma das formas que pode ser cobrado, perfeito? A nossa quarta regra é a regra modus tollens. Ela é semelhante à anterior, mas agora eu trabalho com a negação da proposição Q e a negação da proposição P. Então, a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou ter uma condicional, vou ter duas proposições simples, vou chegar aqui, vou negar a minha proposição Q. Se eu olho esse conjunto aqui e tenho uma regra na cabeça, eu vou chegar aqui e já vou falar assim, ó, que esse final aqui necessariamente precisa ser não P. Perfeito? Então, não necessariamente eu preciso da conclusão. Eu chego nela utilizando modus tollens. Perfeito? Com a prática vai ficar melhor, né? Na forma convencional que nós estamos acostumados, nós podemos utilizar a combinação das duas proposições, E, P. Como é que nós sabemos isso? Porque tem aquela regra lá atrás que eu apresentei para vocês, tem aquela regra lá atrás que diz assim, ó, que eu tenho a premissa 1, eu posso unir com a premissa 2, eu posso unir com a premissa 3 e posso, por meio da condicional, achar a conclusão. É a mesma coisa que ele está fazendo ali, ó. Então, ele está falando assim, ó, que a minha premissa 1 é se P, então Q, ok? Aí eu faço a união com a minha proposição P, perfeito? E ela é a implicação da minha conclusão, que é a proposição Q. Ok? Então, lá no início da nossa explicação, nós temos essa equivalência, ok? E quando nós temos esse resultado da regra modus ponens, nós chegamos nessa combinação. E nós podemos chegar numa tabela verdade, então, nós podemos fazer uma tabela verdade com todos esses elementos e verificar onde é verdadeiro e onde é falso. Certo? Então, nós conseguimos fazer a tradução simbólica e fazer a prova matemática utilizando a tabela verdade. Certo? Então, nós vimos a regra de adição, a regra de simplificação, nós vimos a regra modus ponens, nós vimos a regra modus tollens. Nós podemos utilizar a tabela verdade para fazer essa prova, certo? Então, a tabela verdade é aquela clássica que nós já conhecemos. O que nós fazemos? Fazemos a decomposição da combinação de proposição simples e nós vamos chegar ali no resultado da conjunção. Então, aonde que eu tenho uma relação... Vamos lá. Até que vocês tenham claro isso na mente, né? Não adianta ficar pedindo para vocês adivinharem. Essa proposição ela vai ser verdadeira somente na linha 1. Por quê? Porque eu tenho ali, ó, que o meu... Vamos lá. Quando eu falo isso aqui, pessoal, CP, então, que faço união com P e ele vai implicar que... Quando eu faço a prova na tabela verdade... e acho verdadeiro para o valor lógico verdadeiro para P e Q, então eu posso falar isso aqui também, ó. Que quando eu faço a união com P, eu vou ter resultado para P. Acabei não colocando essa descrição para vocês aí. Mas, como eu achei o valor lógico verdadeiro, porque lembrando que isso é uma técnica dentro de implicação tautológica, certo? Então, se é tautológica, tudo precisa encerrar em verdadeiro. Então, quando eu aplico na tabela verdade, a minha relação vai ser assim, ó, de que o valor da condicional com a união de P resulta em quê? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque a tabela verdade me falou. Quando eu faço a condicional da proposição P com Q, a união com P, e ela resulta em P, então ela é verdadeiro, por quê? Porque a tabela verdade me falou que era verdadeiro. Então, essa é a prova de que eu posso utilizar essa relação aqui, como uma regra de inferência chamada modus ponens. Perfeito? Então, é isso que está... Essa tabela verdade que está testando para mim que eu posso fazer essa regra de inferência. Perfeito?
Para a regra modus tollens, nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos fazer a decomposição na tabela verdade para identificar se eu tenho essa relação com a negativa de P. Eu tenho? Tenho, na última linha. Observe lá que a minha negativa de P, eu tenho lá CP, então, que, a conjunção com não que, ela gera verdadeiro para mim. Perfeito? Então, eu posso fazer essa afirmação. É a mesma lógica, é a mesma aplicação. Eu posso falar o quê? Eu posso falar que se P, então, que, não que, vai gerar não P para mim. Por que eu posso falar isso? Porque a tabela verdade resultou em verdadeiro. Tá? Então, eu utilizo a tabela verdade para verificar se aquele conjunto de premissas resulta na minha conclusão. E resulta. Tá? E as duas últimas regras que nós vamos aplicar é a regra do silogismo disjuntivo. Agora nós temos o quê? Nós não temos mais uma relação, nós não temos mais uma implicação, nós temos uma disjunção, certo? Então nós vamos ter o P ou o Q. Na segunda linha nós vamos ter uma negativa de P, por consequência nós vamos ter Q. De forma, quando combinamos os elementos, nós temos P ou Q e não P, e ele vai implicar Q, ou seja, vai resultar naquela conclusão. Ok? A regra do silogismo hipotético talvez seja mais complicadinha, porque é que vai trabalhar com 3 elementos. Ok? Então, eu vou ter lá aqui se P, então Q. A regra do silogismo hipotético é onde nós aplicamos a propriedade de transitividade. Ok? Então, eu vou ter se P, então Q, se Q, então R, se P, então R. Então, eu consigo chegar na inferência de que se P, então R, utilizando apenas 2 premissas. Qual? P e Q. Perfeito? Quando eu organizo elas, faço a união com uma conjunção, a implicação vai ser o resultado de se P, então R. Certo, pessoal? Eu consigo fazer a prova da tabela verdade, utilizando a tabela verdade, do silogismo disjuntivo P ou Q e não P. Onde que eu observo isso? Na terceira linha, porque observe ali, ó, que ele vai implicar o Q, tá? Ó, observe que quando eu faço a união de P ou Q, faço a conjunção com não P, o resultado da terceira linha é verdadeiro. Então, eu posso utilizar essa regra como regra do silogismo disjuntivo. Precisa sempre resultar em verdadeiro, pessoal. É isso que nós estamos buscando. Se resultar em falso, é sofisma. Tá? É inválido o argumento. Ou seja, você vai utilizar a premissa 1, 2, 3 e não vai gerar uma conclusão. Se não gerar uma conclusão, se ela for inválida, ela não é um silogismo. Ou seja, ela não é verdadeira. Tá? Esta proposição é verdadeira apenas na linha 3. Ok? Essa é o resultado da anterior. E a regra do silogismo hipotético, ela gera o que para nós? Na terceira linha, eu consigo verificar que a combinação daquelas proposições simples, elas geram, sim, um valor verdadeiro para Q. Então, observe lá que eu tenho um valor verdadeiro para a proposição P. Ela resulta no valor verdadeiro, ela resulta na proposição P? Não, ela resulta apenas na proposição Q. Certo? Ó, observe que a conjunção, que é o resultado da minha combinação de elementos, é falso nas demais linhas. Porque alguém pode afirmar, mas professor, lá na proposição P eu tenho verdadeiro, ok? Mas a minha combinação de proposições resulta em verdadeiro? Não resulta. Então, ela não implica na minha proposição, ela não pode resultar em Q, em P, ok? Nem na linha 1, nem na 2, nem na 3. Na 3, ela sequer pode para P. Na linha 1, ela pode resultar em Q? Não pode, porque a combinação dos elementos está gerando falso. Mas na linha 3 eu tenho um resultado positivo ali, falando assim que há essa combinação. Em algumas das linhas há essa combinação. Perfeito? É aceitável? É, porque esses 4 valores lógicos são os únicos valores possíveis para essa combinação. Certo? Eu não tenho outra forma de fazer um arranjo binomial utilizando P e Q. Todas as formas estão aí. Por quê?
Porque 2 elevado a 2 é 4. Então, eu já tenho todos os arranjos que eu preciso. Certo, pessoal? Eu falei que era um conteúdo que necessitava de paciência, tá? Então, o que a gente vai fazer? Sobrou uns minutinhos ali, vamos resolver pelo menos umas 2 ou 3 da lista, tá? Vou resolver 2 da lista e uma adicional, que ela para a gente aplicar a adição, tá? Dá um minuto para pegar os exercícios. Então, vamos lá. Tá todo mundo com os exercícios em mãos aí, pessoal? Sim. Tá, ó, tem uma que eu não... eu abri os exercícios colocando um exemplo para vocês, certo? Que é um que no passo a passo que nós já fizemos aqui. Vamos começar por um que eu não coloquei aí, que é para praticar a adição. Então, eu tenho uma proposição composta, P e Q, que ela é organizada da seguinte forma. X é maior que 0 e X é diferente de 1. Certo? Isso, e X é diferente de 1. Então você já está em um exercício? Não, esse é um extra, que eu só achei depois esse. Beleza. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma conjunção. Antes de mais nada, pessoal, nós vamos trabalhar em cima desse conteúdo. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar a proposição composta e já vão circular os conectivos. Tá? Já separa tudo que é conectivo já. Se quando for uma condicional, vai lá, assinala o C, assinala o então. Eu vi que na prova, alguns colocaram lá o então, faltou o C. Pessoal, o conectivo não está completo. Tá? Vocês viram lá no feedback que eu coloquei lá a proposição completa daí. Se você colocar só o C e omitir o então, é ok, porque nós trabalhamos com proposições que o então é omitido. Perfeito. Mas o C não pode ser omitido, pessoal. E quando nós temos a omissão do C, lá no meio, geralmente nós começamos com C e C e somente C. Aí é outro conectivo, é a bicondicional. Então, eu vou aproveitar para reformar isso que eu lembrei agora. Cuidado com as expressões dos conectivos. Perfeito? Quando forem montar condicional, então, esse exercício aqui vai ser o contrário. Quando vocês baterem o olho nas proposições compostas, já vão assinar em tudo que é conectivo. Porque vai ter muita proposição simples e vai ser fácil de se perder. Tá? Então, aqui, ó, aqui não está na forma corrida, né? Aqui está na forma simbólica. Então, primeiro passo. Eu sei que tem alunos que gostam de fazer direto, mas antes de fazer direto, vamos fazer o passo a passo. Então, nós vamos Professor, dá uma licencinha ali só para eu copiar a primeira linha que eu não copiei. Obrigada. Então, a nossa primeira proposição simples, ela é x maior que 0. Perfeito? A nossa segunda... Aqui nós vamos fazer diferente, pessoal. Como é a regra de adição? Perdão, essa aqui é a regra de simplificação. Essa aqui é a regra de simplificação. A regra de simplificação, nós vamos pegar 2 elementos, P e Q, ok? E nós queremos traduzir ele em uma proposição simples. Nós vamos fazer a nossa proposição 1, o que ela é? Ela é x maior que 0 e x diferente de 1. Ok? Essa é a premissa 1. É assim que nós queremos distribuir. A nossa premissa... Aí nós não temos uma premissa 2. Nós só vamos partir direto para a conclusão. Aqui nós temos a nossa conclusão. Como nós partimos? Observe. Se você já tem a regra na cabeça... P ou Q, e você sabe que resulta em P, então, por consequência, qual seria o resultado aqui? Ó, vamos lá. A minha proposição composta é x maior que 0 e x diferente de 1. Essa é a minha premissa 1. Eu quero resolver por simplificação. Por quê? Por simplificação.
Eu quero resolver por simplificação. Por quê? Porque eu bati o olho, já vi que é uma conjunção, já vi que são duas proposições simples, e eu já vi que eu posso aplicar a regra. Então, eu já parto direto para x maior que zero. Ok? Por quê? Porque eu identifiquei que a minha primeira proposição é P, a minha segunda proposição é Q. Certo? Perdão, não é Q, não. A segunda proposição, o que ela é? Ah, ela é Q, sim. Desculpa. Eu achei que era diferente de zero. Mas não, são duas proposições. Então, a minha primeira proposição simples é P, a segunda proposição é Q. Eu bato o olho na minha proposição composta, verifico que posso utilizar uma regra de simplificação, o resultado é x igual a zero. Que é o quê? É a minha proposição P. Esse era utilizando a regra de simplificação, que, se eu não me engano, não há mais exemplos desse tipo ali. Agora, nós vamos para o primeiro exercício. Nós vamos fazer mais exercício, tá, pessoal? Na aula de minha segunda, vocês, quem tiver dúvida, já com base nesses exercícios, vocês já vão lá e já comentem, já conversem comigo. Tá? A letra B, que a letra A nós temos... A letra A foi resolvida ali, né? Ó, observe. Vamos lá, vamos fazer a letra A junto, porque a letra A ela tem uma aplicação legal, uma regra de inferência. Eu tenho que... Eu já vou partir direto para as proposições simples, tá? Eu tenho que alguém é político. Alguém é político, ok? Eu tenho que alguém faz promessa. Alguém faz promessa. E eu tenho que alguém mente. Alguém mente. Ok? Essas são as... Da onde que eu tirei isso? Da proposição composta que está logo acima, letra A. Então, eu tenho as três premissas. Como é que nós organizamos? Vamos lá. Nós temos lá que se alguém é político, então faz promessas. Então, CP, então Q. Ok? Na minha segunda... O que é isso aqui? É a minha premissa 1. Na segunda linha, nós temos o quê? Se alguém faz promessas, mente. Então, vamos lá. Se alguém faz promessa, eu tenho lá que, se alguém faz promessa, então, mente. Perfeito? Eu já conseguiria resolver isso aqui sem ter a conclusão? E se eu conseguir resolver, por qual regra? Quem que tem ideia, pessoal? Alguém tem ideia? Ó, vocês vão pensando aí que eu vou colocar... Vou pendurar aqui a bateria no computador. Nossa, agora que eu fui parar, não tá tendo mais aula presencial na FCV? Então, eu soube agora, no final da tarde, que era para lecionar a aula de casa. Eu não recebi mais, não sei se aconteceu algo. Eu digo, se mudar alguma diretriz, até então, inclusive nas aulas de EMEA, eu estou indo lá presencial. Tá? Fui pego de surpresa hoje, sinceramente. Já estava saindo da tutoria pronto para ir para o presencial lá, né? Onde você viu isso, Michele? Ele tá em casa? Ah, entendi. Pessoal, chegaram no resultado? Ó, observe. Eu sei, é cedo para cobrar as regras, certo? Levou um tempinho para a gente fixar lá a conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, negação. Mas nós vimos lá adição, nós vimos simplificação, nós vimos modus ponens, modus tollens,
silogismo hipotético e silogismo disjuntivo. Disjuntivo já não é, porque ele já carrega já uma dica para a gente, disjunção. Então, eu sei que é um dos dois silogismos. Por quê? Porque lá em modus ponens, eu tenho uma condicional seguida de uma proposição simples. Resulta em que, em modus tollens, eu tenho uma condicional, uma negação de Q, que resulta em negação de P. Modus tollens. Modus tollens, modus ponens. O disjuntivo não pode ser silogismo disjuntivo, porque ele carrega uma disjunção, um ou. Ou a adição não pode ser, porque eu tenho de P, resulta em P e Q. A simplificação não pode ser, porque eu tenho de P e Q. Eu tenho de P e Q para resultar em P. Certo? Então, tem que ser um silogismo hipotético. Lá na regra do silogismo hipotético, ele segue a nossa propriedade de transitividade. A regra de transitividade diz o que lá? Se P implica em Q e Q implica em R, então P implica em R. Não é isso que a nossa regra de transitividade fala? Então, se eu aplicar a regra de transitividade aqui, pensar que é um silogismo hipotético, então, P implica em Q, Q implica em R, portanto... Não? R. Perfeito. Tá? Então, observe que P implica em Q, Q implica em R, P implica em R. Ok? Duas coisas fundamentam isso. A regra de transitividade e é um silogismo, trata-se de um silogismo hipotético. Ok? Então, minha conclusão é se P, então R. Então, esse exemplo aqui é um silogismo hipotético. Na prática, ficaria como? Se alguém é político, então mente. Alguma novidade com relação a isso? Tá certíssimo. Perfeito? Tá? Então, eu consigo... Observe que eu não precisava ter a conclusão. Com a regra do silogismo hipotético, eu consigo chegar até a conclusão. Certo? Claro, eu tenho que ter a organização aqui. Eu tenho que ter a organização aqui que respeite as regras. E eu tenho elas. Se P, então Q. Se Q, então R. Consequentemente, aqui precisa ser se P, então R. Certo, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, porque eu sei que é bastante conteúdo. São 6 regras novas. Até então, nós tínhamos visto os nossos 5 conectivos. Né? E nós vimos tautologia, contradição e contingência para fechar. E agora nós vamos trabalhar com dedução formal. Daqui para frente vai ser implicação lógica. Isso aqui são implicações tautológicas, certo? Por quê? Porque precisa resultar no valor verdade lá. Se não for valor verdade, o argumento é inválido. Se for inválido, é sofisma. Então, eu não tenho um argumento válido. E eu preciso ter um argumento válido. Ok, então daí nós vamos encerrar aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer mais na próxima aula, para quem não... Duas coisas. Para quem não estava no início, por favor, registrar o nome no chat ali para a chamada. E na próxima aula, o professor André pediu para todos os professores de quinta-noite as aulas, porque ele vai trazer alguns profissionais para falar sobre mercado de trabalho, inclusão no mercado de trabalho, aderência e como é que o cenário está, né? E que acredito que está muito favorável para vocês, certo? Um colega que é dev recebeu uma proposta sensacional essa semana. Então, se há alguma dúvida, pessoal, vocês já querem discutir alguma dúvida agora? Certo? A gente vai ter segunda-feira também na aula de MA, mas eu vi que foi muito assunto, é muito conteúdo, são 6 regras novas para entender, então eu sei que leva um tempinho para aderir, né? O que vocês acham? Ô, professor, essa lista de exercício você vai responder junto com a gente? Nas próximas aulas, na MA ou aonde? Na próxima aula? Vocês podem, se vocês arriscarem fazer sozinhos, nem todas respeitam as regras de inferência. Todas são possíveis de resolver, mas nem todas vocês vão conseguir resolver por regra de inferência. Claro, se vocês observarem... Aqui a lista. Se vocês observarem, ela já dá a conclusão. Todas elas. Porque, claro, nós precisamos partir
da proposição completa no início, certo? Depois nós conseguimos omitir ali a conclusão e tentar encontrar ela pelas regras mesmo. Mas agora no início vai estar completinha. Então, observem ali, ó, na letra C, a conclusão é, portanto, o avião caiu. Na letra D é, portanto, será despedido. Ela está completa. Vocês precisam só identificar as premissas. Então, vamos lá. Para quem for arriscar fazer sozinho, organize daquela forma. Primeiro, separem as proposições simples. Organizem nas linhas de resolução e sinalizem. Premissa 1, 2, 3. E cheguem na conclusão. Se vocês observarem as regras e verificarem que é possível resolver por alguma regra de inferência, sinalizem. Qual a regra de inferência? Está resolvido. Tá? Se não tiver como resolver por nenhuma regra de inferência, não tem problema. Nem todas elas fecha com uma regra de inferência. E se alguém se arriscar sozinho, daí segunda-feira eu ajudo a tirar as dúvidas. Caso não, na próxima quinta, na outra, nós vamos retomar. Nós retomamos com resumo, porque vai ter se passado 2 semanas, e vamos para os exercícios, tá? De repente eu coloco mais exercícios lá para nós treinarmos. Porque essa segunda fase agora vai ser em cima de dedução formal, tá? É exclusivamente dedução formal. Depois, nós avançamos em equivalência tautológica, apenas para encurtar as nossas proposições, mas é uma continuação desse assunto, é dentro de dedução formal, tá? E daí nós vamos fechar o nosso semestre, perfeito? Eu sei, havia mais coisas em lógica, há um universo para explorar. Nós poderíamos explorar o teorema de Rembrandt e as árvores de refutação, certo? Mas com essa... Perdão, como, Augusto? Sobre as notas, o senhor vai postar quando, hein? Não abriu ainda no Jacad para fazer a atualização, tá? Eu fiz só no Moodle. Fiz no Moodle, já exportei, está tudo organizado lá. Eu já faço quase que um dia depois, porque são bastante atividades. Então, eu sou bem organizado nesse quesito. Abrindo eles abrindo lá para postar no Jacad, eu já faço a atualização, tá? Se preocupa que eu sou bem ágil nesse sentido. Não gosto de deixar atrasando, tá? Pessoal, então, não havendo dúvidas, nós encerramos aqui. Para quem for tentar resolver a lista de exercício, entre em contato na aula de MA, que eu dou uma força por lá. Pode enviar por e-mail também. E daí nós nos vemos não na próxima semana, na outra. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Beleza, valeu. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Boa noite para você também, bom final de professor. semana.